Amados irmãos, já estamos na sexta-feira da terceira semana depois de Pentecostes. Hoje, dia 19 de junho, e celebramos a festa hoje de Santo Efrem. E também, em segundo lugar, dos Santos Marcos e São Marceliano. Santo Efrem é do século IV, quase pós a era apostólica, na época dos primeiros padres da igreja. Efrem era diácono e ele era também poeta, fez vários hinos, textos, poesias, falando sobre os mistérios de Cristo. Como diácono confessor, ele servia a igreja do Oriente, na Síria. Ele é tido como um dos grandes padres siríacos. E ele, com seus textos e hinos, ele assim evangelizava de acordo com as necessidades da sua época. E ele tinha uma grande devoção a Nossa Senhora. Ele era um grande devoto da Virgem Santíssima. E ele tem belíssimos poemas e ensinamentos acerca dos mistérios que envolvem a Santa Mãe de Deus. As suas obras foram traduzidas para as várias línguas ocidentais e também para o grego e para o latim. Ele morreu no ano 337, ou seja, no século IV, e Bento XV, no século XX, o proclamou doutor da Igreja. Já os santos, que nós também celebramos, São Marcos e São Marceliano, eles são dois mártires romanos. Seus corpos, primeiramente, sepultados no cemitério de Santa Balbina, na Via Ardeatina, depois foram trasladados para a Basílica de São Cosme de São Damião no Fórum. Eu já estive nessa Basílica de São Cosme de São Damião por algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes, e me lembro muito bem. Engraçado, interessante que lá não estão os restos mortais de São Cosme e São Damião, mas estão de São Marcos e São Marceliano. Estive lá e tive a oportunidade de rezar sobre os restos mortais desses dois mártires, que fica quase de frente ao Coliseu Romano, no centro de Roma. E nós vemos hoje as leituras que estão concernentes à leitura de hoje. Vejam que nessa leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, encontramos aqui uma admoestação muito séria e muito importante para todos nós. Nessa segunda carta de São Paulo a Timóteo, ele admoesta e ele exorta o apóstolo, São Timóteo, era dito também como apóstolo, a que ele, de maneira oportuna e inoportunamente, ele admoeste, ele censure, ele corrija e até mesmo castigue aqueles que receberam a palavra, mas que infelizmente desviaram da doutrina verdadeira. Isso acontece hoje. Muitas pessoas são catequizadas na verdade e de repente elas procuram novidades. Porque a doutrina de Cristo ela é dura, ela não é fácil. Ela é cheia de compromissos e cheia de renúncias. Mas muitas pessoas, elas simplesmente acabam relaxando em vista das facilidades do mundo. E é justamente isso que nós vamos ler agora, dessa carta de São Paulo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, que ele diz o seguinte: Caríssimo, conjuro-te, peço-te, diante de Deus. Vejam bem, olha como São Paulo
ele alerta para isso. Conjuro diante de Deus, de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega, ele fala para Timóteo, prega a palavra. E Pedro insiste, a tempo e fora do tempo, ou seja, oportuna e inoportunamente. Ele fala em latim aqui, predica verbo, prega a palavra, insta, oportuno, inoportuno, importune, ou seja, importunamente, ou seja, seja inconveniente. Você tem que ser inconveniente. Ah, mas agora não é hora de falar isso, é hora de falar. Sempre. Oportuno e oportunamente. Se você tem a oportunidade de falar, de pregar a verdade sobre Jesus, pregue. E se tiver também em momento inoportuno, ou seja, inconveniente, pregue também. Ah, mas você não devia falar isso agora. Por que não? Todo momento é oportuno e inoportunamente. Chame atenção. Então continua aqui o apóstolo falando para Timóteo. Inste a tempo, oportuna e inoportunamente. Repreende. A pessoa está errada na doutrina? Repreende. Você está errado. Ah, mas que não sei do que o tal teólogo. Não interessa teólogo. O que interessa é a doutrina, o que está no catecismo. Suplica. Ou seja, peça, por favor, corrija-se. Você não pode fazer isso. Admoesta sempre com toda a paciência e preocupação de ensinar. Então você tem que ter paciência. Você ensina a pessoa, não quer, você tem que ter paciência até que a pessoa aprenda e assimile a doutrina. E com preocupação de ensinar, ou seja, nós temos que evangelizar, doutrinar. Ah, mas hoje em dia tem essa questão, você não pode ser prosélito. Eu tenho que ser prosélito, sim. Eu tenho que anunciar a palavra, sim. Não posso ficar com medinho ou com respeito humano, né? Porque eu vou ser inoportuno. Eu tenho que ser inoportuno. Eu tenho que falar a verdade. Eu não posso me omitir. Se alguém está errado na doutrina e defende posições contrárias àquilo que foi ensinado na igreja, na tradição, no catecismo, está errado, eu tenho que chamar a atenção. Você leigo, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes vai na igreja assistir a missa e o padre começa a falar aquilo que não está no evangelho, que vai contra a doutrina, você tem o direito, sim, de chamar a atenção dele e admoestá-lo, com caridade, é lógico. Mas para padre, o senhor está errado. Ah, mas o senhor está errado. Aqui está na doutrina de Cristo, não fala isso. O senhor está ensinando errado ao povo. O senhor não pode, o senhor não tem direito de fazer isso. A obrigação do Senhor é ensinar o certo. O que o senhor pensa, o que o senhor acha, o senhor vai lá para o botequim da esquina e fale para quem o senhor quiser. Mas aqui na igreja o senhor não pode fazer isso. O senhor não tem direito de fazer isso. O senhor está redondamente enganado. E eu, como cristão, segundo o ensinamento de São Paulo a Timóteo, eu tenho a obrigação de admoestá-lo. A doutrina tem que ser intacta. A doutrina tem que ser totalmente conservada. Ela não pode ser deturpada por um subjetivismo, porque eu acho isso, eu acho aquilo, de jeito nenhum. Não existe subjetivismo no ensinamento da doutrina. Continua São Paulo. Porque há de vir tempo, olha, vejam bem, há de vir tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. Vejam, a sã doutrina, ou seja, aquilo que Jesus ensinou, que se encontra no catecismo, na tradição, chegará um tempo que as pessoas não suportarão aquilo, vão se escandalizar com aquilo. Ah, mas isso era na época de Cristo, isso já passou nos tempos. Isso não existe, esse argumento é furado, isso é diabólico. A doutrina tem que ser suportada.
é violenta mesmo. A doutrina de Cristo, ela violenta o mal, que está arraigado, enraizado nessa sociedade de hoje, e que muitas vezes nós assimilamos o mundanismo, o ateísmo, de uma maneira sofisticada, de uma maneira hipócrita, e queremos levar para dentro da igreja esse mundanismo, e começa a haver o conflito. Mas multiplicarão para si mestres, conforme os seus desejos, levados pelo prurido de ouvir, ou seja, as novidades. Não, como esses dias ouvi, né? Não, Jesus não multiplicou os pães, naquele milagre dos pães. Jesus não multiplicou, ele partilhou. Mas espera aí, isso aí está errado. Você está contradizendo a palavra de Deus. Isso que você está falando é heresia. Você está, de um certo modo, de uma maneira semântica, de uma maneira, digamos assim, um tanto cínica, apostatando. Jesus teve ou não teve o poder de multiplicar os pães e os peixes? Ele é Deus ou não é Deus? Se você começa a dizer que Jesus não multiplicou, mas aquilo é uma forma de dizer que ele partiu, isso você está esvaziando o poder de Deus. Você está dizendo que Jesus não é Deus. Você é um apóstata. Você é um herege. Você está contradizendo o próprio Evangelho, a própria palavra de Deus. Você não merece falar da palavra de Deus. Você é um indigno. Isso não pode acontecer dentro da igreja. Demais, não quererão ouvir a verdade. Olha, não vão querer ouvir a verdade. Isso está acontecendo hoje. Preterindo dar atenção às fábulas, às historietas, às mitologias. É isso que nós encontramos em muitos sacerdotes e bispos falando coisas que não estão no Evangelho, ou se estão deturpando. São fábulas. Isso tudo são erros que se infiltram e que querem se transmitir aos leigos, às crianças, aos jovens na catequese. Isso não pode acontecer. São Paulo admoesta de maneira radical. Ele fala para Timóteo: quanto a ti, porém, está atento, olha por tudo, faze a obra de pregador do Evangelho, cumpre o teu ministério, seja sóbrio, não invente moda, não venha com subjetivismo ou de achismo, não. Pegue a doutrina dos apóstolos ensinada por Cristo. Estude a doutrina. Estude o catecismo. Pega o catecismo de Trento. Pega o catecismo de São Pio X. Estude. Ah, mas aquilo ali é de Trento, século XVI, Pio X já. Não. Ali está a verdadeira e única e autêntica doutrina. Ali não tem nada de dúbio. Nada que eu possa interpretar conforme ao sabor dos meus entendimentos. Não. Ali está objetivamente o que é ensinado desde os apóstolos em toda a igreja. Não se deixe levar por interpretações de teólogos, que na verdade não são teólogos, são ideólogos diabólicos, que se infiltraram na igreja para trazer fábulas, conforme diz São Paulo, aqui na sua segunda carta a Timóteo. Aí São Paulo fala de si próprio. Ele começa a falar de si próprio. Porque quanto a mim, eu estou já oferecido em sacrifício, e o tempo da minha morte avizinha-se, ou seja, se aproxima. Combati o bom combate, guardei a minha fé. Acabei a minha carreira, terminei, finalizei a minha carreira, guardei a fé. Agora, só me falta receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz,
me dará naquele dia, e não só a mim, mas também àqueles que amorosamente desejam a sua vida. Portanto, amados irmãos, temos que perseverar nos ensinamentos autênticos e perenes da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nada de novidades, nada de achismos, nada de interpretações sofisticadas, jujubas, como dizem, um catolicismo soft, light, diet, para alguns até, em que a pessoa filtra o que quer e aplica o que mais lhe apraz e rejeita aquilo que ela não quer. Vejamos o que diz o Evangelho de hoje de Mateus, capítulo 5. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Veja o sal é um tempero. De sódio, química, é o cloreto de sódio, é aquilo que ele alimenta, ele dá sabor ao alimento. Jesus continua: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde a sua força, ou seja, a sua finalidade, ele perde a essência. Como ele salgar? Ele vai salgar o quê? Ele vai servir para quê? Se ele perdeu a sua força enquanto sal, para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Sem finalidade, fora no lixo. Vai ser calcado pelos homens. Aí Jesus fala: vós sois a luz do mundo. Vejam bem, Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Mas Ele fala que nós somos a luz do mundo. Somos luzes enquanto nós refletirmos a luz dele. Nós temos que ser espelhos de Jesus. Você pega uma lanterna e incide a luz sobre o espelho reflete a luz, ele repete a luz, a intensidade inclusive, e ela não é a luz, mas ela reflete a luz do espelho. Assim somos nós somos a luz do mundo enquanto refletimos a verdadeira e única luz, que é Jesus Cristo. E ele diz: vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre um monte. Se uma cidade é construída sobre um monte, não tem como escondê-la. Como também não se acende uma luz para se pôr debaixo do alqueire. Você não acende uma vela, como tem aquelas velas sobre o altar, para iluminar um ambiente escuro, e você coloca debaixo do móvel. Não, você não coloca debaixo mas sobre o candeeiro, ou seja, no lugar onde ela possa, a fim de que ela dê luz a todos os que estão em casa. É que nem essa lâmpada, hoje na modernidade. A gente coloca a lâmpada onde? No teto. Para quê? Para que ela ilumine todo o ambiente. Você não vai colocar escondida debaixo dos móveis. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Vejam bem, que luz é essa? Que luz é essa que Jesus diz? Ele explica logo adiante. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, a fim de que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Veja, nós temos que brilhar a luz de Cristo. E que obras são essas às quais Jesus se refere? As obras da fé. Quais são as obras da fé? A nossa conversão, a caridade, o amor, a paciência, o perdão, o desprendimento material, a dedicação aos outros, a oração, a vida de contemplação, a frequência aos sacramentos, o culto a Deus. São obras, essas obras às quais Jesus se refere.
e também as obras de caridade, as obras de misericórdia, por amor a Deus, refletindo a luz de Deus, porque só Ele é a luz. Tudo isso só tem sentido enquanto for iluminada pela luz de Cristo. Continua Jesus: para que eu devo fazer isso? Para que os homens vejam e o que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus chama vosso Pai, nosso Pai. Por que nosso Pai? Porque nós somos batizados, somos filhos de Deus. Então nós devemos fazer as nossas obras, dar o nosso testemunho para quê? Para que Deus, nosso Pai, seja glorificado. Ou seja, nós devemos agir enquanto na qualidade de filhos de Deus. Na qualidade de filhos de Deus, para que o nosso Pai seja o quê? Glorificado. Ou seja, toda a nossa vida, toda a nossa obra deve conduzir as pessoas para quem? Para Deus. Indicá-las a Deus, apontá-las para Deus, não para si próprio, não para uma ideologia, não para um sistema, não para uma situação, mas única, pura e exclusivamente para Deus. Continua São Paulo: não julgueis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não, ele não veio destruir, ele não veio abolir a lei dos profetas. Eu vim completar, ou seja, ele veio consumar a obra da lei e dos profetas. Porque toda a lei e os profetas convergiam para ele. Tudo convergia e ia para ele, indicava Jesus. Então ele veio arrematar toda a obra do Senhor, a obra salvífica. Quero-vos, com efeito, olha só, quero-vos, a vontade do Senhor, com efeito, garantir solenemente, de forma oficial e pública. Quero o quê? Que enquanto não passar o céu e a terra, não desaparecerá da lei nem um só iota, nenhuma só letra, ou um só ápice, sem que tudo seja cumprido. Então, tudo aquilo que Deus determinou vai ser cumprido, queiramos ou não, queira o mundo ou não, queira os poderes temporais ou não, tudo será cumprido, porque essa é a vontade de Deus, e assim será. Aquele, pois, que violar um destes mínimos mandamentos. Quais são os mandamentos? Os mandamentos que ele nos ensinou, os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja. Se alguém violar um destes mínimos mandamentos e ensinar os homens assim a violar, será, diz o Senhor, será considerado mínimo no reino dos céus. Então nós não devemos ensinar os outros a violar a lei, a descumprir a lei de Deus, porque seremos considerados mínimos no reino de Deus. O que, porém, os guardar, ou seja, os assimilar e os ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Vejam como é importante aqui o ensinamento da doutrina. Não só da teoria da doutrina em si, teoricamente, mas na prática da fé. Nós temos a obrigação, enquanto batizados, enquanto cristãos, enquanto católicos, de transmitir a doutrina, transmitir o ensinamento de Jesus, que o conduz a Jesus. Nós só seremos verdadeiramente filhos de Deus, como Jesus fala, do vosso Pai, ou seja, nosso Pai, se nós fizermos isso sempre na qualidade de filhos. O que significa isso? Enquanto crentes em Deus, enquanto testemunhas de Deus, enquanto amorosos de Deus. Vejam, se nós amamos Jesus, se nós cremos em Deus, se nós cremos nos sacramentos, se nós temos a consciência da nossa filiação divina, dada gratuitamente por Deus a nós, temos que ter esse compromisso de transmitir a verdade intacta, sem nenhuma interpretação subjetiva
ou de nenhuma mancha de ideologia, porque nós só chegaremos ao céu se nós formos verdadeiramente filhos de Deus.